ao Pai Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos estar em pé, vamos orar pela missionária que estará trazendo a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que já sentiu a presença do Senhor esta noite, se prepare para ouvir a palavra dele e sentir mais ainda, amém? Fecha teus olhos, estende tuas mãos aqui para ela em nome de Jesus, para abençoá-la também em nome de Cristo, Senhor nosso Deus e Pai. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este meu Deus que está sentado ao teu lado, Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais este momento em que nos encontramos na tua presença, Senhor. Pai, queremos mais de ti, queremos te ouvir, Senhor, queremos saber da tua vontade, meu Deus, que tu plantou na mente da tua serva, meu Deus. Faz com que saia pela sua boca, meu Pai, e revela, meu Deus, os teus segredos que tu tem para nós. Mais uma vez esta noite, Senhor, abençoa cada um de nós, Pai. Fala conosco, Senhor, singularmente, como só tu sabe, meu Deus. Conta-nos, meu Deus, os nossos dias, Pai, mas que sejam aprazíveis diante de ti, Senhor, na tua presença, hoje e sempre, meu Deus. Abençoa a tua serva neste momento, com entendimento e sabedoria do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai, abençoa ela. Em nome de Cristo, meu Deus, como tu vens, Senhor, abençoado desde lá até aqui, Senhor, continua enchendo ela, meu Deus. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Paz na igreja. Jesus é bom, né? Jesus é bom, igreja. Irmão, se fosse para ir para casa, eu já ia feliz nessa noite, porque eu pude sentir a graça dele aqui, a presença do Espírito Santo de Deus. E no nome deste lugar, eu recebi o meu milagre. E você? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31 e versículo 10. Quero eternizar minha gratidão aqui pela vida da pastora Benaílde, pastor José Francisco. Deus abençoe a vida de vocês. Me sinto honrada por este convite. Louvado seja Deus. Estamos vindo a dias de uma grande obra, irmãos. A gente estava ali ministrando também um evento ali na igreja Sassardente, na cidade de Conceição do Araguaia. A pastora acompanhou um pouquinho lá pelos escatos, e Deus se fez presente naquele lugar. Salvou o traficante, salvou o usuário, salvou o ladrão, bandido. Você pode dar glória a Deus, porque Jesus faz assim, aleluia. Deus, ele quer salvar, Deus, ele quer libertar. Ele só quer um povo posicionado para fazer a vontade dele. E eu estou feliz aqui nessa noite, porque aqui tem um povo posicionado para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Jesus. Eita, a bonaga séria. Eita, Maria Júlia, aleluia. Oh, glória a Deus, louvar a Deus pela vida dos meus irmãos que estão aqui na retaguarda. Louvado seja Deus e pela tua vida que veio aqui para receber o milagre da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia. Provérbios 31 e versículo 10. A igreja encontrou, diga glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito ultrapassa os das mais finas joias. E o tema aqui é qual? Qual é a sua? Fala toda a igreja, qual é a sua? Glória a Deus. Podemos assentar no glória ao santo nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra qual Deus colocou no coração aqui do anjo da igreja, que fala no Provérbios 31 a respeito do rei de Massá,
chamado Lemuel, e a qual uma mãe ali lhe chamou e lhe conduziu para uma ordenança vinda da parte de Deus. Porque se a gente for analisar dentro dessa história, a gente vai entender que a mãe de Lemuel era uma mulher direcionada pelo Espírito de Deus. Ela é uma mulher direcionada, aleluia, glória a Deus, com sabedoria. Era uma mulher que não queria que o filho se entrasse no mundo errado. Aleluia, glória a Deus, porque se a gente for analisar, nenhuma mãe quer o mal para um filho. Nenhuma mãe deseja que o filho entre nas drogas, que o filho entre na feitiçaria, que a filha vire uma prostituta, que a filha vire uma meretriz. Não é o sonho de nenhuma mãe e de nenhum pai ver o seu filho perdido no mundo das drogas, no mundo da orgia, no mundo do adultério, no mundo da mentira. Não é verdade? Aleluia, glória a Deus. E se nós for analisar essa mulher, ela não queria ver o filho desta forma. E ela chamou ele ali com um propósito. Quando ela chamou ele ali para um particular, para uma conversa franca, ela falou e deixou bem claro: Lemuel, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero que você entenda as minhas palavras, meu filho. Eu quero que você entenda, porque o caminho que eu tenho para você é diferente. A essência que eu quero que você traga em si é diferente. Eu quero que você traga em si uma sabedoria, e para adquirir essa sabedoria precisa ter essa essência. E que essência é essa? É a presença de Deus. É a presença de Deus. E nós precisamos dessa presença. Nós precisamos da presença de Deus para nós seguir um percurso, aleluia, glória a Deus, certo. Para nós seguir um percurso direcionado por Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. E o que eu quero que você entenda, mas muitas pessoas perderam essa essência. Se nós formos entrar hoje dentro da igreja, se nós formos entrar hoje, aleluia, glória a Deus, quantas pessoas que começou a caminhada, começou congregando e hoje não está congregando mais. Quantas pessoas aqui começou no caminho, obrigando para a pastora e já não estão mais. Quantas pessoas ela vai estar posicionado na vontade de Deus, mas desfocou. Sabe por quê? Porque é um povo que vive de aparência. E nós não podemos viver de aparência. Nós precisamos de intimidade com a palavra de Deus. Nós precisamos de uma vida levando a Deus. Oh, aleluia. Não é fácil para mim estar aqui na igreja. Eu não entendi o começo da minha vida espiritual. Quem já me viu pregar aqui alguma vez? Levante a mão para o céu. Levanta a mão para o céu. E quem já me viu pregar aqui alguma vez? Só vocês duas? E os pastores? Glória a Deus. E olha que a igreja estava lotada, né, pastor, aqueles dias? Vou contar para vocês um pouquinho do meu testemunho. Eu nasci num berço de prostituição, de bebidas, muitas orgias. Nasci ali em Serra Pelada. Quem conhece, já ouviu falar? Já ouviu falar de Serra Pelada? Levante a mão. A maior mina de ouro, de céu aberto. Eu nasci ali, naquele lugar. E ali eu cresci naquele lugar e logo me envolvi no mundo da prostituição novinha. E do mundo da prostituição, quando eu estava com 18 anos, comecei a usar droga. E ali eu comecei a usar o crack. Morei por vários anos na beira de uma rodoviária. Com licença, pastora. E ali eu morei vários anos dentro de uma rodoviária, na beira de uma rodoviária. E eu pesava 40 quilos, igreja. Quantos quilos? 40 quilos. E ali eu não tinha força para nada. Mas
minha mãe soube que eu estava na beira de uma rodoviária, ali morando há 5 anos, pesando 40 quilos, e as pessoas viravam para ela: Dinalva, acabou para tua filha. Dinalva, acabou para Lindonalva. Para Lindonalva agora, sabe qual é? É a única coisa que tem para ela é o caixão. É o caixão que tem para ela. Mas a minha mãe já era boca de Deus aqui na terra. E a minha mãe não aceitou aquelas palavras de derrota para a minha vida. E quando chegava alguém dizendo para minha mãe que eu era prostituta, que eu morava na beira de uma rodoviária, ela dizia que a última palavra que ainda determina na vida da minha filha é Deus. Eita, mãe caçula, levanta a mão para o céu, porque eu quero profetizar na tua vida nessa noite. A última palavra que ainda determina na vida do teu filho, do teu ente querido, do teu marido, é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia, creia. A última palavra que ainda dá e determina na vida daquele teu ente querido é Deus. A minha mãe não emprestava mais a boca dela para Satanás. Quando chegava alguém dizendo que não tinha mais jeito, ela poderia se sentar ali juntamente e dizer: não tem mais jeito. Ela poderia sentar: é verdade, aquela dali é só a morte. Mas ela não pegava a boca dela e emprestava, não. Ela profetizava vida na minha vida. E quando foi um certo dia, eu olhei para o céu e falei: Senhor, igreja, eu já não aguentava mais. Eu pesava 40 quilos, eu olhei para o céu, o corpo não aguentava mais, porque quem já viveu na droga sabe, quem já viveu no crack sabe. E nós que vivemos nesse mundo, a gente tem um dom de missão. Por isso que impactou a mãe da pastora Benailde, que hoje está na glória, a honra e glória do Senhor, porque ela está na glória. Meu coração se alegra quando eu falo dela. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu falo para vocês que quando eu cheguei ali naquela cidade ali de São Francisco do Piauí, eu cheguei para o pastor me convidou para pregar lá, e eu falei: pastor, mas eu gosto de evangelizar, arruma uma caixa de som aí. Aí ele não arrumou uma caixa de som não, ele arrumou foi um carro com um som altíssimo e potência, irmãos. E nós saímos do início de São Francisco do Piauí até o final pregando que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus purifica, que Jesus santifica. E a gente saiu pregando naquela cidade, a gente saiu pregando nos 4 cantos dela ali e falando disso. Eu acredito que isso impactou o pessoal ali daquela região, porque é uma cidadezinha pequenininha, né? E a gente saiu pregando a Bíblia na rua. E é difícil da gente ver isso hoje. E o meu chamado é para isso. Meu chamado é para ganhar almas, é para ganhar vidas. E o Senhor, Ele me separou do monturo, do lixo, com esse propósito. E aí, aleluia, glória a Deus, 3 horas da manhã eu olhei para o céu e falei: Senhor, não aguento mais. O meu corpo está desfalecido. Eu não dou mais conta. E aí eu comecei a chorar, porque eu não tinha mais força. E eu fissurada, querendo fumar a pedra, não tinha condição. E eu olhando ali, já o corpo mesmo, o espírito já não estava aguentando mais. Eu olhei: Deus, se verdadeiramente tu existe, me tira daqui. Deus, se verdadeiramente tu existe, me dá um escape, por favor. E a minha mãe já estava lá na madrugada orando. E minha mãe já estava lá pagando preço. E minha mãe lá estava jejuando. Tem alguém pagando preço aqui pelo seu ente querido? Levante a mão. É poucos, né? Precisamos começar a pagar preço, irmãos. Vamos começar a descer na madrugada. Vamos começar a jejuar. Porque tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Porque não adianta eu ficar só na casa da pastora Benailde. Pastora Benailde, ora pela minha irmã, ora pelo meu filho, ora pelo meu marido. Ora não. Deus quer que você tome uma atitude. Porque você já tem essa essência. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Nós temos essa autoridade, irmãos. Nós temos esse intermédio de falar com Deus, de orar, de jejuar, de meditar. Nós temos esse acesso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque
podia ter acesso a Deus era o sacerdote. E ali o sacerdote tinha que entrar num lugar privado onde nós não poderíamos ir. Mas quando Jesus desceu na terra e se entregou por nós, pecadores, Ele nos deu esse acesso para poder buscar Ele. Quem está entendendo, não, glória? E ali, quando eu cheguei, ali naquele mesmo dia teve um rebuliço, minha mãe fez um desafio grande lá. Senhor, verdadeiramente, eu quero um sinal teu na vida da minha filha. Eu não vou dar um passo atrás dela, mas o Senhor vai trazer ela na minha casa. E ela olhou para o céu e pediu um sinal de 3 dias. Irmãos, e vocês acreditam que aconteceu um rebuliço na cidade de São Félix do Xingu, no Pará? Quem conhece? Ninguém, né? Mas você já ouviu falar. E aí aconteceu um rebuliço e eu fui diretamente para Eldorado dos Carajás, onde minha mãe morava. E ali a gente começou uma grande obra na minha vida que não foi fácil para estar aqui hoje. Foi muitas recaídas. Só quem sabe o que é lidar com drogado é quem passa. E eu lembro que muitas vezes eu enganei a minha mãe. Quantas vezes eu chegava lá desesperada e eu mentia, eu fazia uma mentira tão brusca para minha mãe me dar dinheiro que eu nunca consegui roubar dela. E aí, irmãos, a minha mãe me dava dinheiro, e a pastora, minha mãe com ato de fé, ela ungia o dinheiro e ela me ungia sem eu ver e ela profetizava. Meu Deus, ela vai, mas as bocas vai estar tudo fechado. Irmãos, e vocês acreditam que as bocas fechavam tudo porque não tinha droga na cidade? E eu rodava nos 4 cantos da cidade. A gente tinha pipoca que ninguém pisava atrás. Mas ali tudo fechado porque não tinha droga. Você crê que uma fé de uma mãe pode fazer isso? E a minha mãe tem muita fé. E ela orava fervorosa. Eu chegava e devolvia o dinheiro para ela. Aleluia, glória a Deus, porque é isso que a gente faz. Quando a gente ama, a gente cuida, a gente zela, a gente não desiste, a gente persiste, aleluia. E você não pode desistir do teu ente querido. Você não pode desistir do teu casamento. Estamos vivendo numa época moderna. É o povo se separando e casando e achando normal. Estamos vivendo o que está em Gênesis capítulo 6. O povo se dando em casamento e achando que está tudo normal. E não é normal, igreja. Como é, pastor? Eu fico teorizando. Como é que eu vou vir pregar um Deus que restaura, um Deus que resgata, regenera? Aí eu separo o caso de novo, venho para o púlpito falar que Deus restaura a família. Que autonomia, fala a verdade. Claro que acontece situação que não dá para aguentar, igreja. Não dá para aguentar, tem uma hora que a gente desiste. Adultério demais, taca demais. Ninguém nasceu para sofrer, Deus não colocou nós para sofrer na terra. E a gente até luta, mas chega uma hora que não dá. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Mas tem gente que é por nada. Só tem um probleminha lá, pronto. Quer separar e acabou. Não teve nada. Só não está se entendendo, não está dando certo e acabou. Está normal isso. E você acha isso certo? Não podemos aceitar isso, igreja. Nós temos que profetizar. As nossas palavras têm poder no mundo espiritual. Quando eu lanço uma palavra no mundo espiritual, o espiritual pega. Se eu estou lançando para as trevas, palavra de derrota, de fracasso, de miséria, as trevas vai pegar e vai fazer acontecer. Mas se eu estou aqui na luz, profetizando bênção, vitória, transformação, restauração, Deus ele vai restaurar. Deus ele vai restituir. Você crê? Deus ele tem poder de fazer isso. E ali, igreja, minha mãe não desistiu de mim e eu fui. Eu era prior de monte. Eu gostava muito de ir para o monte, aliás, ainda gosto. Mas não como antigamente, né? Aí vem a correria do dia, eu casei. Hoje eu tenho uma filhinha, para a glória de Deus. E eu quero dizer para você assim, que Deus ele restaurou a minha vida. Deus ele me tirou ali da beira daquela rodoviária.
Eu não tinha nome, eu era caloteira, eu era uma prostituta, eu era uma usuária, e eu era mentirosa, fumava cigarro. Foi luta para largar aquele cigarro manso. A igreja deu mais trabalho que o crack. Eu chegava na porta da igreja, eu jogava o cigarro no mato. Quando eu descia, eu gostava de sentar na frente. E ali, quando eu chegava, que o pastor não terminava logo o culto, o pastor, ali naquela euforia da droga ainda, me dava vontade de subir lá e enforcar o pastor. Sei lá se ele não vai dar amém. Eu já saía acendendo cigarro, era aqui dentro da igreja mesmo. E o povo, essa mulher é doida. Mas eu passei um ano desse jeito. E quando foi um grande dia, Deus me deu a libertação do cigarro. Você pode dar glória a Deus? Se você vir para a casa do Senhor, falar com Ele, pedir Deus, porque o meu segredo, sabe qual é? É que eu não desisti. O problema de muitos hoje, pastor, é vir aqui, confessa Jesus e espera Jesus fazer a obra na vida dele, lá na casa dele. Ele não quer fazer um esforço. Ele não quer fazer nada. Ele quer ficar sentado lá esperando. Não. Eu tenho que fazer uma aliança com o Senhor e perseverar. E fazer o que, igreja? Você sabe qual é a qualidade que Satanás tem? Levanta a mão aí quem é que sabe a qualidade dele. Satanás, ele tem uma qualidade. Só uma. Ele é perseverante. Ele é perseverante, ele não desiste. Quando ele vê alguém triunfando, caminhando no propósito, dentro da vontade de Deus, aleluia, glória a Deus, ele quer paralisar, ele quer neutralizar, ele quer que a pessoa desista e ele persevera para isso acontecer. E eu me lembro que naquele dia da minha vitória, da minha libertação do cigarro, foi o dia que mais atribulado. Eu senti que tinha correntes me arrastando para mim naquele culto, naquele dia. Foi um dia tão difícil, igreja. E quando eu cheguei lá, que eu ouvi aquela palavra, aquele louvor, e ali eu estava com uma carteira de frio, acredito que há uns 12 anos atrás. E o isqueiro vermelho dentro. E eu peguei e joguei do outro lado da rua. A carteira de frio com o isqueiro dentro. E nunca mais. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Há uns 10 anos, há 12 anos atrás, tudo isso aconteceu na minha vida. E eu vim para a presença de Deus, logo comecei a pregar, a ganhar alma para o reino. E Deus me deu um casamento abençoado, um marido top. E Deus, ele tinha uma promessa de me fazer empresária. Você acredita, pastor? Empresária. E eu não queria me intitular isso não. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu reconheço que verdadeiramente eu sou uma empresária. Tenho CNPJ, uma empresa no meu nome, porque isso é Deus faz. Deus, ele faz tudo novo. Deus me deu um marido novo, uma filha abençoada. Não veio do meu ventre. Eu adotei ela com 2 mesinhos e eu crio ela vai fazer 5 anos. Tenho meu carro para me trabalhar, tenho minha casa para me morar. Aleluia. Tem 2 empresas que a gente comanda e você pode dar glória a Deus por isso. Porque Deus, ele tem esse poder de restaurar. Quando nós se posiciona dentro da vontade de Deus, ele faz isso. Agora, se eu tivesse desistido no meio da caminhada, eu não estaria aqui. Então, do jeito que ele persevera para destruir nós temos que perseverar e mostrar para ele que ele não vai nos parar. Ele não tem autoridade para nos parar. Ele não tem autoridade para nos paralisar. E nós precisamos ter a mente blindada com a espada do Espírito. Aleluia, glória a Deus. E a espada do Espírito é essa palavra aqui, igreja. Eu preciso ter essa palavra aqui na tapa do meu coração. Eu preciso buscar dela para me ficar blindada nos dias maus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E voltando aqui para a palavra do Senhor, tem muita mulher que tem a essência, mas ela é resiliente para superar, porque não é fácil. Muitas mulheres
aleluia, glória a Deus, que está vencendo, igual a missionária contou o testemunho aqui. É missionária? É missionária, é forte. E do jeito que Deus ele tem feito na minha vida, tu pode ter certeza que o Senhor também fará na tua. Do jeito que você está vendo eu pregar aqui, o Senhor também vai te levar em altar. O Senhor tem altar te esperando para pregar a palavra dele, para tu relatar testemunho. Tem vidas esperando sobre a tua voz. E não é só dela não, é da igreja toda. Porque nesses últimos dias, o Senhor quer um povo posicionado. Sabe por quê? Porque tem gente que está no altar que Deus vai começar a descer. Como assim, missionária? Vai, pastor. Porque tem muita gente brincando com a palavra de Deus. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Não pode brincar com as coisas de Deus. Chega uma hora que a conta vem. E tem tantas pessoas que não estão congregando mais é por causa dos escândalos que tem acontecido. É tanto escândalo que tem pessoas que não querem nem saber. Quando chega alguém falando, quando a gente vai evangelizar hoje no lar, nós temos um projeto lá na nossa cidade, o projeto Esperança no Lar. Quando a gente chega no lar pregando, o povo já está tudo desaparecido. Por causa de tanto escândalo. Por causa de tanta corrupção. E não é só fora, não, é dentro. E por que eu falo que nós precisamos ter, aleluia, glória a Deus, intimidade com a palavra do Senhor? Porque a palavra, ela vai desprender a nossa mente do homem. Porque a gente precisa entender que o homem é falho. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. E o meu espírito, para ele ficar forte, ele precisa ser alimentado pela palavra. E deixa eu pegar uma passagemzinha aqui rapidinho para me mostrar para a igreja. Gálatas capítulo 5 e versículo 17, que diz assim, olha. Portanto, versículo 16, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Versículo 17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra uma se opõe ao outro, de modo que nós não conseguimos fazer o que queremos. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, olha só. As obras da carne são imoralidades sexuais, impurezas, libertinagens. Eu vou dar uma pausa aqui, agora eu vou voltar. Vocês viram o que aconteceu lá em Los Angeles? Quem viu o que aconteceu em Los Angeles? Vocês não viram, não? Los Angeles é uma cidade que só tem gente famosa, aqueles atorzão de Hollywood. E ali, no dia do Oscar, eles brincando com Jesus. Eles brincando com o nosso Deus. Lá no dia do Oscar. Só que com o nosso Deus não se brinca. Com o nosso Jesus não se brinca. E sabe o que aconteceu? Todas as mansões daqueles famosos foram queimadas. E no meio daquelas queimadas, pastor, só ficou a casa de um cristão do centro daquelas mansões que não foi queimada. Sabe por quê? Porque tinha uma ali que adorava a Deus, que buscava a Deus em espírito e verdade. Demanda a súbia. E nós estamos vivendo os últimos dias. Quem estiver posicionado na vontade de Deus, Deus ele vai amparar, ele vai guardar, ele vai te resguardar. E o santo nome dele vai ser glorificado. Sabe por que esse povo aconteceu isso? Por causa das libertinagens. É um povo que brinca ali, casais, troca de casais. Tá ali aquela farofeira. Diz que lá tem casa dos famosos só de prostituição.
e vai para lá e vira aquela sodomia lá naquelas festas. Olha só, se eles tivessem continuado no quietinho deles, no cantinho deles, sem mexer com o nosso Jesus, eles estavam até hoje lá, mas foram mexer com quem não era para mexer. Não brinca com Jesus, porque Jesus, ele vive. Jesus, ele é o quê? Ele é amor. Deus, ele é o quê? Ele é amor. Mas ele também é fogo consumidor. Ele é justiça. Aleluia, glória a Deus. E olha só, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra os quais eu vos advirto, como já vos preveni antes, que os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Quem pratica qualquer uma dessas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, para finalizar aqui o versículo 22 e 33, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas virtudes não há lei. Domínio próprio, igreja. Quando nós temos esse domínio, a carne ela não consegue mandar em nós. A vontade pode até vir, mas o nosso espírito está forte, porque nós somos dominados pelo Espírito de Deus, por causa da palavra dele, por causa da verdade dele. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero dizer para você, a mulher que tem a essência, ela supera, ela não vive aprisionada no passado. Se nós formos analisar com essa mãe de Lemuel, essa mulher era uma mulher, aleluia, glória a Deus, agraciada. Era uma mulher notável, igual Maria, a mãe de Jesus. Maria, quando ela foi visitada pelo anjo, ali ele virou para ela: agraciada és tu, mulher, entre todas as mulheres. Por quê? Porque era uma mulher que temia a Deus. Era uma mulher que andava na direção. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos entender isso. Tem pessoas que vivem aprisionadas no passado, com rancor no coração, com mágoa, com ressentimento. E nós aprendemos com a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, que isso tudo só aprisiona nós. Isso tudo encadeia, traz corrente para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Mas nós precisamos entender. Quem conhece a história de José do Egito? Todo mundo, né, igreja? Olha o que aquele homem passou. Aquele homem, ele foi entregue pelos irmãos para o povo do Egito. Eles queriam matar ele primeiro, mas não mataram. Ali aquele homem ficou 13 anos sofrendo mesmo, na prisão, na casa de Potifar. E o tanto que aquele homem padeceu, foi injuriado, caluniado. A mulher de Potifar falou que ele tinha tentado estrupar ela, sem ele dever, ficou como um prisioneiro. Mas quando Deus quis honrar José, sabe por que ele passou por todo aquele processo? Ele venceu e no fim ele recebeu grandes vitórias de Deus. Aquele homem virou um grande empreendedor. Aquele homem virou um grande empresário, porque ele virou governador de todo o Egito. Porque ele sabia administrar os bens aonde ele chegava. Ele soube administrar os bens, as finanças de Potifar. Ele soube administrar as finanças lá na prisão. Tanto que aonde ele chegava, aquele povo se levantava. E não foi diferente
com o rei do Egito, com o faraó. O faraó também ficou bem sucedido por causa de José. Só que José, ele passou por todo aquele processo. Quem entende que não é um processo? O processo não é fácil. O processo nos prende. O processo nos aprisiona. O processo muitas vezes quer nos paralisar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Só que nós precisamos entender, aleluia, glória a Deus, que muitas vezes o processo vem que é para nos posicionar. O processo vem, aleluia, glória a Deus, que é para nos colocar na direção certa. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé. Eu estou lendo essa primeira passagem aqui, que amanhã, como a gente vai pregar de novo amanhã tem a segunda parte, a cereja do bolo. E amanhã a gente vai adentrar mais um pouco nessa palavra. Mas eu quero te dizer que aquela mãe, ela pegou Lemuel. Ela pegou Lemuel e ela começou a falar em outras palavras para ele. Lemuel, eu te escolhi para ser um profeta. Lemuel, eu te escolhi, aleluia, glória a Deus, para grande obra. Lemuel, eu te chamei, aleluia, glória a Deus, para ser um grande líder. E muitas vezes a pessoa não entende. Deus está dizendo assim, Deus está usando a boca do pastor, Deus está usando a boca da pastora. Eu te chamei para grande propósito. Eu entendo que aquela mulher, quando ela começou a falar ali para Lemuel, para aquele rei ali na palavra de Provérbios 31, ela estava dizendo em outras palavras: Lemuel, eu não te chamei para ser usuário. Lemuel, eu não te chamei para ser alcoólatra. Lemuel, eu não te chamei para ser adúltero. Eu não te chamei para ser feiticeiro. Eu não te chamei para ser enganador. Eu não te chamei para ser prostituto. Em outras palavras, ela estava dizendo: Lemuel, eu te chamei para ser um grande profeta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Só que muitas vezes tem Lemuel, aleluia, glória a Deus, que ele já foi. E muitas vezes precisou ele se posicionar. E dentro desse posicionamento, precisou acontecer algo. Atos capítulo 9 fala de um homem chamado Saulo. E aquele homem perseguia a igreja, pastor. E aquele homem perseguia o povo de Deus. Só que aquele homem, ele era defensor da lei. Ele era defensor do Deus Altíssimo, da lei de Moisés. Por isso que ele estava ali, atrás daquele povo. E o que eu entendo, aleluia, glória a Deus, eu já vou finalizar. E o que eu entendo, igreja? Louvado seja o santo nome do Senhor. Muitas vezes é preciso uma queda para a pessoa se posicionar, para quebrar um pouco o eu, o orgulho, a soberba, a prepotência, a altivez. Porque nós estamos vendo no meio de Lemuel, pastor, que não quer mais se posicionar na obra de Deus. A pastora e o pastor está dizendo: Lemuel, eu te separei para tu cuidar de uma obra, Lemuel. Aí Lemuel está dizendo: não, pastor, ainda não é o meu tempo, ainda não é a minha hora. E Deus está dizendo: é tempo, é hora, eu te chamei. E Deus está dizendo: ei, Lemuel, eu te separei para tu ser líder de senhores. Eu te separei para ser líder de jovens, para ser líder das crianças, para ser líder dos adolescentes. Aí não, pastor, ainda não estou posicionado, ainda não é minha hora, ainda não é meu tempo. Aí Deus está dizendo: Lemuel, senta aqui porque não é de mim, o que eu estou falando é de Deus. É Deus, Lemuel. Aleluia. Aí muitas vezes é preciso e necessário acontecer uns quedinhos. Saulo
teve que cair daquele cavalo, né? Aquela queda foi grande. E dentro daquela queda ele ouviu a voz de Deus. Ou seja, a voz do Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, glória a Deus. Por que me persegues? E ele, quem és tu? Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. E Jesus ali falou para ele quem ele era. E dentro daquela queda, sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar. Dentro daquela queda, ele foi o quê? Confessar. E é isso que muitas vezes o Senhor quer. O Senhor só quer um confessamento. Jesus, ele só quer assim: ei, vem, confessa, porque o resto eu me responsabilizo. Ei, vem, abre a boca, confessa no oculto que o pastor não vê. O que o pastor não vê, mas eu vejo. E Deus está vendo o que está no teu secreto. Deus está vendo as vontades que está no teu secreto. E declara: Senhor, o Senhor está querendo que você, nessa queda, fale: Senhor, caí aqui de joelho agora. E eu estou confessando que eu sou falho. Eu estou confessando, Senhor, que eu tenho mentido. Eu tenho mentido demais. Ah, Senhor, eu tenho feito coisas que não é do teu agrado, Senhor. Eu confesso que tem despertado em mim desejos que não é. Jesus, ele só quer isso. Ele quer que a gente confesse para ele as nossas fraquezas. Como é que Deus vai libertar um pedófilo, um estuprador, um bandido, um assaltante, um ladrão, um traficante, se ele não confessa para Deus? Quem está entendendo? É de Deus, irmão. É de Deus. Como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai trabalhar na vida de uma pessoa assim? E uma coisa que tem entristecido demais no meu coração, que tem acontecido demais, é a pedofilia. Tem invadido e grudado os lares. Não está escolhendo casa não, tá? Irmão, nós precisamos confessar diante de Deus. Senhor, está despertando esse desejo sobre mim. E eu sei que isso é da carne. É do diabo. Eu não quero esse desejo. Eu não quero essa vontade. Porque na hora quando eu vejo a novinha, minha carne treme. Vai jejuar. Paga preço que Deus dá da carne. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos confessar diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos erros. É celular, é? Tem internet? Se não tiver, eu pego aqui o meu e nós coloca aí. Igreja, vem aqui na frente para nós finalizar em nome de Jesus. Vem aqui na frente em nome de Jesus para nós finalizar. Vamos fazer uma oração. Amanhã tem mais palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor falou com Lemuel aqui hoje, não falou? Quem entendeu o que Deus está falando com Lemuel? Quem é o Lemuel hoje aqui? Ah, sou eu. Lemuel hoje aqui sou eu. E amanhã tem mais. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero que tu me ajude, tá bom? Está conectado aí com a... Tá? Vanessa, Marisa, eles aqui, playback. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor só quer que a gente um posicionamento, tá bom? Ele só quer que você se posicione dentro da terra. Quando você se posiciona dentro da vontade dele, o resto ele se responsabiliza. O resto ele vai fazer. Aleluia. O resto ele fará. Não precisa te preocupar. Porque quando você está posicionado, Deus está cuidando do teu filho. Enquanto você está posicionado, Deus está cuidando do teu ente querido. Deus está cuidando do teu marido. Deus está cuidando da tua esposa. Deus está cuidando do teu pai, da tua mãe, da tua avó, do teu avô. Deus está salvando, aleluia, glória a Deus.
uma aliança com Jesus. Quem sente? Evangelista do Planalto. Eu sinto que tenho vontade, eu sinto que eu preciso. Aconteceu algo na minha vida. Aconteceu algo na minha vida. Eu não vou falar para a senhora. Eu não vou, nós não queremos saber. Nem eu, nem a pessoa, mas sente que precisa. Sente que o ministério não está igual antes. Sente que a vida espiritual não está igual antes. Porque Deus tem mostrado muitas pessoas que têm dificuldade para orar. Muitas pessoas com dificuldade para jejuar. Muitas pessoas com dificuldade para congregar e nem arrastar. Aleluia, glória a Deus. Muitas pessoas que vêm desanimadas na fé. Em nome de Jesus, você que precisa fazer uma aliança com Jesus, vem aqui para nós orar por você. A gente não quer saber. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem tem mais? Quem tem mais que quer fazer uma aliança com Jesus? Oh, aleluia, glória a Deus. Precisa disso aí, ó. Estou toda arrepiada.
Aí você vai, é evangelista litoral, não tem poder de fazer nada. Mas através da oração já viram milagres extraordinários. Fecha teu olho, não olha para mim não. Eleva o nosso pensamento agora no mundo espiritual. Porque o Senhor vai começar a curar nessa noite. Jesus ele já começou a curar na hora que a pastora falou. Quando a pastora falou que hoje é noite de cura, o Senhor já estava curando naquela hora. Jesus ele já estava trabalhando na tua alma naquela hora. Aonde tiver uma dor agora, na boca do estômago, aonde tiver um problema, agora no estômago dessa pessoa, no esôfago dessa pessoa, na laringe dessa pessoa, na faringe, em nome de Jesus, aonde tiver um problema no órgão genital, aonde tiver um problema no útero, no ovário, nas trompas, em nome do Senhor Jesus agora, enfermidade maligna, pega a tua bagagem agora e vai soltando agora o estômago dessa pessoa, vai soltando agora em nome do Senhor Jesus agora, em nome do Senhor Jesus agora, é de dentro para fora. Eu decreto agora uma ordem dada pelo santo nome de Jesus. Pelo santo nome de Jesus. Eu decreto agora todo mal, toda falência dessa enfermidade agora. Em nome de Jesus agora. Em nome do Senhor Jesus agora. Em nome do Senhor Jesus agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. De dentro para fora agora, Espírito Santo de Deus. Agora, Espírito Santo de Deus. Toda a coluna dessa pessoa. Toda, Senhor, onde tem um problema de bucite. Aonde está um problema no nervo. Aonde
Cristo, o amor de Deus, o Espírito Santo Consolador, seja com toda a amada igreja de todo dia.